Segunda parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel. Terceira parte da Parashá Emor, Vaikra Levítico, capítulo 22, a partir do versículo 17. Disse Eterno a Moshe para dizer a Arão e aos seus filhos e a toda a congregação de Israel: ensine a eles. Todo homem da casa de Israel, ou dos convertidos em Israel, ou ainda, aqui tem um acréscimo talmúdico da Torá oral, das nações também, que vai querer fazer uma oferenda, trazer uma oferenda para o templo, no formato promessa, que compromete a pessoa em trazer algum animal, sem definir qual, ou na formatação doação, que define um animal específico, para que seja oferecido sobre o altar. Se é destinado ao altar, tem que ser um animal digno de ser aceito de forma querida, tem que ser um animal completo, sem defeito, e macho. Isso vigora nas doações de gado, carneiros ou cabritos. Porém, nas aves, não precisa ser macho e não precisa ser completo. Um defeito superficial também pode ser oferecido, desde que todos os órgãos estejam completos. Não pode faltar um órgão na ave. Mas um defeitozinho de pele, digamos, não tem problema nas aves. Todo aquele que tenha defeito não ofereçam, pois não será bem quisto. Não será aceito com vontade. Também aquela pessoa que faz uma oferenda de paz para Deus, seja para cumprir promessas ou doações, no gado ou no rebanho, tem que ser completo, sem nenhum defeito. Por isso, deve-se evitar cegueira ou um órgão quebrado, ou uma pálpebra ou lábio partido, um corte no lábio ou na pálpebra, ou com problemas de pele, com verrugas ou outras doenças de pele que não tenham cura. Não ofereçam esses animais para Deus, ou seja, nem prometam que eles sejam oferecidos. E mesmo que depois de prometer, são algumas etapas da proibição. Não prometer, não abate eles, e não joga o seu sangue sobre o altar, e não coloca eles para queimar sobre o altar. E segue com defeitos corporais de animais. Um boi ou um cordeiro que tenha órgãos pares em tamanho desproporcional, um órgão maior que o outro, ou que seu casco não esteja fendido direito, está com defeito no casco que está uno, não está fendido. Pode-se doar ele no sentido de valor financeiro para que seja vendido e o dinheiro usado para a manutenção do templo, mas como promessa oferecida no altar não pode ser feito. Da mesma maneira, defeito nos genitais. Se os genitais do animal estejam esmagados ou partidos, ou rompidos manualmente ou rompidos por instrumento, não ofereçam isso para Deus. E aí vem uma proibição de castração que temos. Em todos os seres que estão em vossa terra, sejam seres permitidos de ingestão, ou seres não kasher, não permitidos de ingestão, não façam isso, quer dizer, não castram nenhum tipo de animal, nem puro, nem impuro, nem selvagem, nem doméstico. E aqui falar em sua terra não é que a proibição vigora só na terra de Israel, vigora no mundo inteiro. O judeu não pode castrar nenhum tipo de animal, e menos ainda um ser humano. Por isso, por exemplo, o judeu não poderia solicitar e também não poderia realizar a vasectomia. Aqui está essa proibição. E nem animal não poderia ser feito isso. E isso vigora no mundo inteiro, diz Rashi. Em qualquer lugar do mundo é proibido fazer isso. Quando um estrangeiro traz uma oferenda, não ofereça um pão, uma oferenda comparado com pão divino de todos esses animais com defeito, pois eles estão estragados, corrompidos, com defeito, e não serão bem quistos e aceitos
bem aceitos para vocês. O Rashi faz uma observação que um estrangeiro que acredita em Deus de Israel pode fazer uma oferenda na sua casa, com um altar provisório, que tem suas leis que tem que ser estudadas antes. Mas ali não vigora toda a seleção de animais sem nenhum defeito. Com alguns defeitos superficiais, ele pode abrir mão. Mas para trazer no templo em Jerusalém, tem que estar intacto o animal, completo. E segue. Disse o Eterno a Moshe para dizer: leis sobre abates e oferendas. Qualquer touro ou cordeiro ou cabrito que nascer, só pode ser oferecido no altar depois de passar o 8º dia da sua vida. 7 dias ficará com sua mãe, só no 8º dia por diante será oferecido. De fato, a gente nem abate para shkita, nem para consumo, que não seja oferenda, não se faz abate em um animal que não teve 8 dias. Outra proibição, que vigora no gado e no rebanho: a ele e ao seu filho não abate no mesmo dia. Ou seja, não pode se matar, se abater uma vaca, seja para abate, para consumo ou para oferenda. Tanto faz a proibição. É chamado otovet minon, não pode oferecer ou abater uma vaca e um bezerro ou a bezerra que nasceu dela no mesmo dia. Depois de matar um dos dois, o outro fica proibido. De ser abatido no mesmo dia, pode ser abatido no dia seguinte. Os sábios da Torá ensina que não se sabe nunca com certeza qual é o pai, então não precisa se preocupar com ele. Só vai vigorar com a mãe. Que essa sim, podemos testemunhar de onde exatamente veio este filho, no caso, o bezerro, o cordeiro, o cabrito, enfim. Quando vocês oferecem uma oferenda de gratidão para Deus, precisa cuidar que seja feita da maneira propícia. E qual é a maneira propícia? Na hora de oferecer, a pessoa que oferece deve ter a intenção do prazo de consumo. Porque tem oferendas que têm que ser consumidas no mesmo dia, e devem ser queimadas as partes restantes que oferecem no altar até a meia-noite. E tem oferendas que podem ser consumidas por 2 dias. Mas na hora do abate, o coeno, a pessoa que faz o abate, deve fazer a kavaná, a intenção, sobre o prazo de consumo. Estou oferecendo oferenda tal, cujo prazo é tal. E se não, ele fica impróprio. Não está sendo feito nas condições propícias. Então, tem que pensar, naquele dia será consumido e nada será sobrado dele para o dia seguinte. Eu sou Deus, saibam quem decretou. Não pensa que por ser um mero pensamento não tem importância. Isso aqui vem de mim, é importantíssimo essa intenção. De fato, se a pessoa pensou um pensamento errado, dependendo da operação, ela fica todo o sacrifício fica inválido. E em alguns casos nem sobe no altar por alteração de intenção. Cuidem as minhas leis, decorem as leis e guardam elas de cor e pratiquem eles sem negligência. Eu sou Deus. E não profanam o meu santo nome, transgredindo a minha ordem de maneira proposital. E santifiquem o meu nome para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Que se for necessário dar a vida para não profanar a minha ordem e meu nome, atrelado à ordem, tem uma ordem divina. Se você profana ela, está profanando quem deu a ordem. Está mostrando que ele não tem importância. Santifica o nome de Deus, nem que tenham que dar a sua vida. E não pensam em milagres. Pode acontecer milagre, como aconteceu com Daniel, Hananiah, Mishael e Azariah. Hananiah, Mishael e Azariah que se entregaram sem pensar em milagres. E Deus salvou eles. Mas de qualquer maneira eles se entregaram. Para santificar o nome de Deus, quer dizer, mostrar como é importante para eles. Como é importante de verdade obedecer o que Deus diz, mais do que qualquer outra ordem de um ser humano ou criatura. E termina: eu sou o Eterno que vos santifica, aquele que lhes tirou da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Eterno, fiel para recompensar os que me servem. E eu lhes tirei da terra do Egito por essa condição, para que eu seja vosso Deus, o único que lhes dá ordens, o único que vocês obedecem, e você é fiel em recompensá-los pela obediência. Até aqui o Chumash dessa terça-feira.